Tem mais de 75 anos, este exercício é melhor do que caminhar e aprovado por cirurgiões. Você acredita que caminhar é o melhor exercício para quem passou dos 75 anos? Durante muitos anos, essa foi a principal recomendação para envelhecer com saúde. E realmente, caminhar faz muito bem. Ajuda o coração, melhora a circulação, reduz o estresse e mantém o corpo ativo. Mas o que muitos idosos ainda não sabem é que existe um tipo de exercício que, segundo especialistas em envelhecimento, fisioterapeutas e até cirurgiões ortopédicos, pode trazer resultados ainda mais importantes depois dos 75 anos. E o mais surpreendente, não estamos falando de academia pesada, nem de exercícios difíceis, nem de movimentos perigosos. Na verdade, esse exercício é simples, seguro e pode ajudar principalmente em algo que preocupa milhões de pessoas acima dos 75 anos, a perda de força. Porque depois dessa idade, o maior perigo nem sempre é o colesterol, nem apenas a pressão alta, mas sim perder músculos, equilíbrio e mobilidade. E isso muda completamente a qualidade de vida. Muitos idosos começam a perceber dificuldade para levantar da cadeira, medo de cair, pernas mais fracas, dores nos joelhos, cansaço constante, perda de independência. E é exatamente aí que esse exercício entra. Hoje você vai entender por que apenas caminhar pode não ser suficiente depois dos 75 anos, qual é o exercício que médicos e especialistas mais recomendam, como ele ajuda músculos, ossos, equilíbrio e até o cérebro, e como começar com segurança, mesmo se você estiver sedentário. Mas antes, um aviso importante. Este vídeo é apenas informativo e educativo. Ele não substitui consulta médica, diagnóstico ou tratamento profissional. Ao perceber sintomas, dores ou dificuldades físicas, procure um médico ou profissional de saúde qualificado. Agora preste muita atenção, porque o que você vai ouvir hoje pode ajudar você, ou alguém da sua família, a envelhecer com muito mais autonomia e segurança. Por que o corpo muda tanto após os 75 anos? Muitas pessoas acreditam que sentir fraqueza faz parte normal do envelhecimento e que não há muito o que fazer. Mas a ciência mostra algo importante. Embora o envelhecimento seja natural, boa parte da perda de força e mobilidade pode ser desacelerada com hábitos corretos. Depois dos 75 anos, o corpo passa por mudanças importantes: perda gradual de massa muscular, diminuição do equilíbrio, redução da densidade óssea, articulações mais rígidas, recuperação mais lenta, menor resistência física. Esse processo é chamado de sarcopenia. A sarcopenia é a perda progressiva de músculos relacionada ao envelhecimento. Ela pode aumentar o risco de quedas, fraturas, perda de independência e até hospitalizações. E aqui está um detalhe importante. Muita gente acha que caminhar resolve tudo, mas caminhar trabalha mais o sistema cardiovascular do que o fortalecimento muscular profundo. Ou seja, caminhar é excelente, mas sozinho pode não ser suficiente para preservar força muscular após os 75 anos. É por isso que tantos especialistas passaram a defender outro tipo de exercício como prioridade nessa idade. O exercício que ganhou destaque entre especialistas. O exercício mais recomendado atualmente para idosos acima dos 75 anos é o treinamento de força leve e adaptado, também chamado de fortalecimento muscular. Isso inclui exercícios simples como sentar e levantar da cadeira, subir pequenos degraus, levantar pesos leves, exercícios com elásticos, exercícios de resistência usando o próprio peso do corpo. E talvez você esteja pensando, mas musculação não é perigosa para idosos? Quando feita com orientação e adaptação correta, não. Na verdade, diversos estudos mostram que o fortalecimento muscular pode ser um dos exercícios mais importantes para prevenir fragilidade no envelhecimento, porque ele ajuda justamente no que muitos idosos mais perdem: força nas pernas, estabilidade, equilíbrio, firmeza ao caminhar, capacidade de realizar tarefas simples, e isso influencia diretamente a independência. Por que cirurgiões e especialistas defendem esse tipo de exercício? Muitos cirurgiões ortopédicos observam diariamente o impacto das quedas em idosos. Uma simples queda pode causar fraturas no quadril, lesões no joelho, perda de mobilidade, necessidade de cirurgia, longos períodos de recuperação. E o problema é que muitas vezes a queda começa muito antes do acidente. Ela começa com a perda silenciosa de força muscular. Quando as pernas ficam fracas, o corpo perde estabilidade. A pessoa começa a tropeçar mais, andar devagar, sentir insegurança, precisar se apoiar o tempo todo. Por isso, o fortalecimento muscular ganhou tanta importância, porque músculos fortes ajudam a proteger articulações, melhorar postura e reduzir riscos de quedas. E existe algo ainda mais interessante. Mesmo pessoas acima dos 80 ou 90 anos podem ganhar força muscular quando fazem exercícios adequados. O corpo continua respondendo aos estímulos. Isso mostra que nunca é tarde para começar. Caminhar continua importante,
importante? Sim, muito importante. A caminhada continua sendo excelente para coração, circulação, controle do açúcar no sangue, humor, ansiedade, controle do peso, saúde mental. Mas os especialistas explicam que o ideal é combinar caminhada com fortalecimento muscular, porque um complementa o outro. A caminhada ajuda o condicionamento, o fortalecimento ajuda a preservar músculos e estabilidade, e após os 75 anos, preservar músculos se torna fundamental. O sinal que muitos idosos ignoram. Existe um sinal muito comum que pode indicar perda de força muscular, e muita gente acha que é apenas idade. O sinal é este: dificuldade para levantar da cadeira sem usar as mãos. Parece simples, mas esse movimento exige força nas pernas, equilíbrio e coordenação. Quando a pessoa começa a depender muito dos braços para levantar, isso pode indicar perda muscular importante. Outros sinais incluem subir escadas com dificuldade, sentir as pernas moles, caminhar lentamente, cansar rápido, perder equilíbrio facilmente. Esses sinais merecem atenção, porque quanto antes o fortalecimento começa, melhores costumam ser os resultados. Exercícios simples que podem ajudar. Agora vamos falar sobre exercícios simples e frequentemente recomendados para idosos. Mas atenção, cada pessoa possui limitações diferentes. Por isso é importante conversar com médico, fisioterapeuta ou educador físico antes de iniciar uma rotina. 1. Sentar e levantar da cadeira. Esse é um dos exercícios mais usados no fortalecimento de idosos. Ele ajuda pernas, quadris, equilíbrio, coordenação. O movimento é simples: sentar devagar e levantar lentamente. No começo, pode ser feito com apoio. 2. Elevação dos calcanhares. Ficar em pé e levantar os calcanhares ajuda muito. Panturrilhas, equilíbrio, circulação. As panturrilhas funcionam como uma bomba, que ajuda o sangue a voltar das pernas para o coração. 3. Exercícios com elástico. Os elásticos de resistência são muito usados em fisioterapia. Eles ajudam a fortalecer músculos sem impacto excessivo nas articulações. 4. Pequenas caminhadas com segurança. Mesmo que caminhar sozinho não seja suficiente, ele continua sendo importante. O ideal é respeitar limites individuais. 5. Treino de equilíbrio. Exercícios de equilíbrio ajudam a reduzir quedas. Por exemplo, ficar apoiado em um pé por alguns segundos, caminhar lentamente em linha reta, exercícios supervisionados de coordenação. A relação entre força e longevidade. Hoje, muitos pesquisadores associam força muscular à qualidade de vida no envelhecimento, porque músculos fortes ajudam a manter independência, mobilidade, autonomia, segurança, e isso impacta diretamente o bem-estar emocional. Muitos idosos entram em tristeza profunda quando começam a depender dos outros para tarefas simples. Por isso, preservar movimento é tão importante. O perigo do sedentarismo. Após os 75, ficar muito tempo sentado pode acelerar a perda muscular. O corpo precisa de movimento, e o problema do sedentarismo vai além da fraqueza. Ele também pode contribuir para piora da circulação, dores articulares, rigidez, piora do equilíbrio, aumento do risco cardiovascular. Muitas pessoas entram em um ciclo perigoso, sentem fraqueza, então param de se movimentar e ficam ainda mais fracas. Por isso, pequenos movimentos diários fazem diferença. E quem tem dor no joelho? Essa é uma dúvida muito comum. Muitos idosos evitam exercícios porque sentem dor, mas em vários casos, músculos fracos pioram ainda mais a sobrecarga nas articulações. O fortalecimento adequado pode ajudar a melhorar a estabilidade e diminuir impactos. Mas atenção, dor intensa, inchaço, limitação importante ou piora progressiva precisam de avaliação médica. Nem toda dor deve ser ignorada. O cérebro também se beneficia. Muita gente não sabe, mas exercícios físicos ajudam também a saúde cerebral. Estudos mostram associação entre atividade física e melhor memória, melhora do humor, redução da ansiedade, melhora da disposição, estímulo cognitivo. Além disso, movimentar-se aumenta a circulação sanguínea no corpo inteiro, e isso pode contribuir para envelhecimento mais saudável. O medo de cair. Muitos idosos desenvolvem medo de cair, e esse medo pode limitar ainda mais os movimentos. A pessoa começa a evitar sair, caminhar e até realizar tarefas simples. Com o tempo, isso reduz ainda mais a força muscular. O fortalecimento supervisionado ajuda justamente a recuperar confiança no próprio corpo. Bastro, a importância da alimentação. Exercício sozinho não faz milagres. A alimentação também influencia músculos e energia. Especialistas costumam destacar a importância de proteínas adequadas, hidratação, vitaminas, minerais, alimentação equilibrada. A desnutrição em idosos pode acelerar perda muscular. Por isso é importante acompanhamento profissional quando há perda de peso sem explicação, falta de apetite, fraqueza intensa, dificuldade para comer. Cuidado com exageros da internet. Hoje existem muitos vídeos prometendo rejuvenescer 20 anos, cura milagrosa, músculos em uma semana, fim das dores instantaneamente.
Mas saúde séria não funciona assim. Cada organismo responde de forma diferente. Resultados dependem de idade, doenças existentes, alimentação, frequência dos exercícios, acompanhamento adequado. Desconfie sempre de promessas milagrosas. A quando procurar ajuda médica? Procure avaliação profissional se houver quedas frequentes, perda rápida de força, tonturas, dor intensa, dificuldade para caminhar, falta de ar, dor no peito, perda importante de equilíbrio. Esses sinais precisam de atenção. Como começar com segurança? Se você está sedentário, o segredo é começar devagar. Muitas pessoas erram ao tentar fazer demais logo no início. O mais importante é consistência. Às vezes, poucos minutos por dia já representam um começo excelente. E lembre-se, movimento é melhor do que imobilidade. A verdade é que muita gente descobre tarde demais. Muitas pessoas passam anos acreditando que envelhecer significa necessariamente perder independência. Mas hoje sabemos que a atividade física adequada pode ajudar muito na preservação da autonomia. Talvez você não consiga ter o mesmo corpo dos 40 anos, e isso é normal, mas manter força suficiente para levantar sozinho, caminhar com segurança, subir pequenos degraus, carregar objetos leves, tomar banho sozinho, sair de casa com confiança. Isso faz enorme diferença na qualidade de vida. Se você tem mais de 75 anos ou conhece alguém nessa idade, lembre-se de algo importante. O corpo continua precisando de movimento, caminhar continua sendo excelente, mas preservar força muscular pode ser ainda mais importante nessa fase da vida. E a boa notícia é que nunca é tarde para começar. Pequenos exercícios feitos com segurança, orientação e regularidade podem ajudar muito na mobilidade, equilíbrio e independência. Respeite seus limites. Não se compare com outras pessoas e procure sempre orientação profissional antes de iniciar qualquer atividade física. Seu corpo merece cuidado, sua saúde merece atenção, e envelhecer com dignidade é possível. O canal não se responsabiliza pelo uso inadequado das informações apresentadas. Nunca interrompa tratamentos, medicamentos ou exercícios prescritos sem orientação médica ou profissional de saúde qualificado. Se este conteúdo ajudou você, compartilhe com alguém que também precisa dessas informações. E cuide da sua saúde todos os dias, porque qualidade de vida não depende apenas da idade, mas também das escolhas feitas ao longo do caminho. Envelhecer não significa desistir da vida. Significa aprender a cuidar dela com mais sabedoria. Seu corpo mudou, mas ele ainda responde ao cuidado, ao movimento e à atenção. E enquanto houver vontade de continuar, sempre haverá tempo para recomeçar.